Efésios 4, a partir do verso 25, diz a palavra de Deus assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós. Sabemos que não temos a altura necessária para entender a profundidade e a maravilha de sermos povo Teu e de sermos dispenseiros da Tua graça. Mas o Senhor move os nossos corações, faça-nos ver a grandeza do Teu chamado, a sublimidade de Cristo e de nós como corpo dele, para que nós vivamos, Senhor Deus, em santo compromisso na luta que temos a travar. Perdão, Senhor, porque tantas vezes a Tua igreja desanima e muitas vezes se envolve com várias coisas e acaba, Senhor, perdendo o foco. Ajuda-nos a entender, a enxergar, Senhor Deus, quem somos, para que façamos um trabalho que Te agrada. Muda os nossos corações, conforta aqueles que estão tristes, fortalece aqueles que estão abatidos, encha-lhes o coração da alegria e de motivação e de desejo, Senhor Deus, de transformar a Tua palavra em obras nas suas vidas e divulgar, Senhor Deus, a boa notícia da salvação em Cristo a todos os que encontrarmos em nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, que sejamos assim e que façamos o que Te agrada, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, algumas décadas atrás, um casal de revolucionários que tinham duas identidades e aí por isso atuavam como clandestinos, tiveram uma ideia para que, pelo menos o pretexto era esse, para equilibrar as coisas no nosso país e para fazer um pouco de justiça, segundo na cabeça deles. Então, para alimentar os favelados, esse casal entra dentro de um açougue armado, ou seja, se o homem resistisse ao assalto, ele teria sido morto, porque é para isso que serve a arma no assalto. E aí roubaram todas as carnes do açougue e o dinheiro do caixa. O dinheiro do caixa foi para o caixa do movimento revolucionário, que era mantido pelo governo soviético, mas que estava em defasagem no Brasil na época, porque, ainda que a União Soviética mandasse dinheiro, haviam vários movimentos no Brasil, e esse estava bastante encolhido de orçamento, estava sem dinheiro, resolveram fazer alguns assaltos. E com esse roubo, a carne que eles arrecadaram do açougue, eles distribuíram numa favela, que eu imagino que deu um pedacinho para cada um. Essa ideia de se fazer justiça dessa forma é bastante estranha e já se provou no transcorrer da história do mundo que ela não tem fundamento, que ela é ineficaz. Não conseguiu promover nenhuma justiça social no mundo. Tudo nasce na cabeça de um homem que tinha uma mente doente e que viu a sociedade, dividiu a sociedade entre proprietários e operários, entre ricos e pobres, e que então haveria uma guerra, uma luta de classes, e que através dessa luta de classes se estabeleceria uma síntese que seria uma sociedade mais justa,
Bom, o que se verificou na história de lá para cá foi que os países que tentaram seguir por esse caminho se tornaram mais pobres e apenas as famílias, os parentes, é que enriqueceram e os amigos do rei. O restante foi cada vez mais empobrecido. O exemplo mais recente que nós temos é a Venezuela, em que eles estão atravessando a fronteira para o Brasil. Eu conheço aquela cidade, somente um posto fiscal separa, e no caminho umas colunas são colocadas e pintadas de cal, colunas pequenas, baixinhas, para mostrar o que é terreno da Venezuela e o que é terreno do Brasil. Nessa cidade toda tem isso, essa divisão, que é a cidade de Pacaraima. E estão entrando e interferindo na ordem de alguns brasileiros, perturbando a paz aqui. Porque eles não são daqui. Mas no seu país, combate-se a opressão com a opressão. Combate-se o roubo com o roubo. Mata-se pessoas sob o pretexto de trazer o bem social. É essa a história de todos os lugares. E se você acha que a minha palavra é partidária, é política, depois tente ver uma foto da Península da Coreia, de noite. Dá para você distinguir nitidamente o que é Coreia do Sul e o que é Coreia do Norte. Que possivelmente eles estão sem luz lá. Notícias que chegam dizem que eles passam fome na Coreia do Norte. Tiram o direito do cidadão com o pretexto de dar-lhe abundância. E o povo fica sem nada. As riquezas são acumuladas por uma causa de domínio da terra. E eu sei quem está por trás dele. Paulo menciona esse personagem aqui. Usa-se a mentira, segundo eles, para estabelecer a verdade entre o povo. Será que esse é o caminho que o Brasil precisa seguir? Esse é o caminho que nós temos a seguir? Não estaria Karl Marx redondamente enganado que a humanidade não deve ser dividida por isso? Ele escreve contra o capital, mas toda a análise que ele faz da sociedade é capitalista. Só de dividir nessas classes já está dividindo por posses. E eu não conheci nenhum governo no Brasil mais sedento por dinheiro do que aqueles que lutavam contra o capitalismo. Não dá para entender. Bom, mas de qualquer forma nós aproximamos desse texto, por quê? É evidente que com a opressão e a mentira e os assassinatos e a escravidão do povo cada vez mais proliferando no meio da nossa nação, que Deus tem uma resposta para isso. E a resposta de Deus não virá do mundo político, não virá de reestruturarmos a sociedade, seja uma sociedade liberal ou uma sociedade de esquerda. Nenhuma dessas coisas pode solucionar os problemas do Brasil, porque o problema do ser humano é moral. O problema do ser humano é que cada indivíduo precisa passar por uma transformação, ele precisa de ter um padrão de comportamento. Ele precisa de ter regras de ética e de conduta. Ele não pode ser maquiavélico. Estou falando do cidadão, estou falando do brasileiro. Eu estou falando de cada homem. Ele não pode se corromper, ele não pode comprar carteira, ele não pode subornar o guarda. Essa é a revolução que precisamos fazer. Uma revolução moral, ele não pode furar fila. É nessa perspectiva que nós precisamos olhar. Não é meramente uma revolução moral, porque a transformação moral ela não tem permanência muito longa. É uma mudança de caráter, de paradigma. E é evidente, então, que Deus tem uma resposta. A resposta de Deus é Jesus. Um homem que passou nessa terra e liderou. Ele tinha nas suas mãos o poder, inclusive, de fazer uma grande revolução. Há um episódio em que Jesus, com poucos peixes e poucos pães, alimentou uma multidão. E depois ele está num determinado lugar e a multidão se aproxima para fazer dele um rei. Como tantos querem ser reis. E queriam fazer. Jesus era rei e tinha o direito, inclusive, de ser rei em Israel por ter o sangue de Davi. Mas Jesus conhecia o coração dos homens e disse: vocês me procuraram não porque vocês creem que eu sou rei. Vocês me procuraram
porque eu dei comida e vocês encheram a barriga de vocês. É interessante que muitas igrejas hoje existem por causa do interesse das pessoas de usar Jesus para pagar todas as suas dívidas, para ficar um empresário independente e para nunca adoecer. E toda vez que adoecer, vai lá, o pastor unge ele e ele fica curado. O óleo poderoso. Então, com esse pensamento, nós percebemos que precisamos mudar nossa ótica. É o nosso eixo que está errado. Caminharemos de forma torta enquanto formos pessoas tortas. E é exatamente nesse propósito que Jesus, quando subiu aos céus, ainda que sabendo das nossas necessidades, ainda ficaram muitos enfermos, ficaram pessoas pobres, não houve igualdade social e ainda havia escravidão. Não necessariamente uma escravidão opressora, mas havia escravidão na época de Jesus, e uma carta do Novo Testamento é para falar sobre isso. E que o apóstolo Paulo, em momento nenhum, propõe que se libertem todos os escravos. Porque também não é uma transformação social, não é mudando a estrutura da nossa sociedade. A nossa sociedade vai se ajustar socialmente, moralmente, em tudo, se nós movermos o eixo, se nós formos no ponto central. Jesus foi o enviado de Deus para tornar Deus conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai, Jesus disse. Jesus morre na cruz para pagar os pecados dos seus escolhidos, ressuscita ao terceiro dia. E ao contrário de dominar o mundo e matar todos os ímpios da terra, ele vai mandar a sua igreja propor uma reconciliação para que a humanidade não seja extinta. Jesus chama os seus discípulos e diz: agora vocês vão e façam outros discípulos e ensinem as coisas que vos tenho ordenado. Como que Jesus investiu no ensino? Ele gastou o final da sua vida ensinando homens para que esses se tornassem ensinadores. E que ensinando essa igreja propagaria uma nova forma de vida, um novo estilo que baniria toda forma de opressão, toda forma de ditadura, toda forma do homem sobre o homem, dominando e explorando e sugando tudo que o homem tem, do homem imoral que vive pelo prazer e por isso é enganado, não observa que estão manipulando ele. Homens induzidos ao erro, a desafiar o próprio Deus para que sejam condenados no dia do juízo, para impedir que esses homens sejam um mero objeto, um brinquedo nas mãos do inimigo. Jesus envia a sua igreja para alertar o mundo. A igreja é o assunto principal da carta aos Efésios. Se os irmãos olharem com cuidado, Paulo, quando fala da predestinação aqui, da soberania de Deus, e quando ele fala da salvação pela graça, ele está querendo corrigir algumas coisas que estavam no coração dos Efésios, porque era uma igreja dividida. E uma igreja dividida é uma igreja fraca. Uma igreja onde as pessoas estão dispersas, ou estão alheias a outra, há inimigos dentro dela. Isso tem que acabar. Pessoas que estão na igreja por motivos errados precisam se corrigir e serem salvos. Então, todas essas coisas é o que o apóstolo Paulo vai trabalhar agora com os Efésios. E ele começa falando da unidade, que é um só batismo. No capítulo 2 ele termina falando, você vai observar, e quem diz que essa é a epístola da igreja são os comentaristas, entre ele, Martin Lloyd Jones, que foi pastor da rainha da Inglaterra, e que foi um homem muito importante no seu tempo, morreu na década de 60. Martin Lloyd Jones, que é considerado um dos melhores pregadores e um dos melhores comentaristas da Bíblia, escreve sobre a igreja e sobre a unidade. E o que é curioso, no capítulo 2 ele termina dizendo que judeus e gentios não podiam viver como se fossem estrangeiros, mas que fossem unidos. Que Cristo derrubou a barreira de separação, agora há somente uma igreja, um só povo. Vocês são cidadãos do reino de Deus e são um prédio que está sendo construído para a habitação de Deus. E você sabe que construção de um prédio, os tijolos têm que estar colocados um perto do outro. Tem que estar unido e um sustenta o outro. Há uma força ali de sustentação sobre o alicerce. Tudo isso Paulo fala no capítulo 2. Então no capítulo 3, ele começa a falar, e 4, ele fala sobre unidade.
E no capítulo 4 ele fala que é um só batismo e tudo. Dentro dessa unidade ele diz que é uma unidade para crescimento. Vocês não podem ficar infantis e como criança, o primeiro vento de doutrina que sopra, carrega vocês. É preciso amadurecer. A unidade presume amadurecimento, a colocação de mestres, ensinadores, é com o propósito da igreja chegar à estatura de Cristo. Então veja que nós temos um modelo que é Jesus. Quando estivermos da altura de Cristo, então estamos na altura. Isso falando de altura moral, né? É uma criança que cresceu e agora é uma criança maior de idade, emancipada. Porque o coração dela já é igual ao de Jesus, então ela pode fazer tudo o que quiser, porque tudo que ela quer é bom. Mas a igreja que não atinge isso é uma igreja infantil. É uma igreja que briga por coisas tolas e abandona o seu projeto porque não conhece. Uma criança não tem noção do trabalho, muitas vezes, exatamente porque o que ela quer é brincar, ela está em crescimento. Quando está adulta, sabe que do trabalho dela é que ela vai tirar o seu sustento. Então, daí, essa maturidade vai chegar com a nossa unidade, se formos unidos, se deixarmos de lado questões pequenas e nos unirmos. Então, Paulo fala de unidade e depois da unidade ele fala a respeito da nossa consagração. O que está de toda mudança já está aqui. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem e leiam. Aí, a partir do verso 17, que é o texto que chega aonde nós chegamos. Então, essa igreja madura tem que viver diferente do mundo. É o sal que tem sabor, diria Jesus. E aí até o verso 25 e mais, falando a respeito de como nós devemos viver agora convertidos. A figura principal aqui é de tirar uma roupa, porque ela não é adequada, e vestimos uma nova roupa nova. Então veja só, verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, ou seja, não entende nada e andam só em vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então o mundo, viver de forma insensata, é dele mesmo. Diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. A palavra literalmente aqui é a perda de freios. A pessoa não tem mais freios, faz tudo o que o coração quer. E diz aqui, então, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a uma vida sem freios, para com avidez, com sede, até com uma certa violência, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então a igreja é diferente, esse mas faz toda a diferença. Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruídos segundo é a verdade em Cristo. No sentido de que quanto ao vosso trato passado, vocês despojem do velho homem. Você despojar, larga o velho homem para lá. Que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, os desejos de alguém que está enganado. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, toda uma renovação. E o verso 24 nos diz, ele está ligado ao texto que lemos. E vos revistais do novo homem. Você vai se vestir do novo homem. A parte externa sua vai ser do novo homem, porque por dentro você é uma nova pessoa. Um homem que foi criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então o que nós precisamos é produzir uma população assim, e que o bem, e que a retidão, a justiça, contagie os outros. Pela exortação, pelo nosso próprio exemplo, o mundo passa a ser transformado. Isso já aconteceu na história em outros tempos. Já aconteceu no nosso Ocidente. Então, a igreja é para isso. A igreja é a resposta de Deus no mundo hoje. Se você disser que é Jesus, quem é que fala de Jesus de forma apropriada? É a igreja. Então, você precisa pensar que você tem uma missão. Que não se iluda pensando que trocando o presidente você vai mudar o Brasil. Bom, é importante que se faça uma boa escolha. Mas a mudança do Brasil vai acontecer na mudança do comportamento do povo. Eu quero rememorar as palavras quando houve o primeiro governo civil no Brasil, depois de 20 anos
dos militares governando, foi colocado como ministro da economia um homem chamado Dilson Funaro, um conterrâneo de vocês aqui. Dilson Funaro foi procurado, ele fez um plano de congelamento de preço, que acabou não dando certo, porque quando ele achou que devia descongelar, o Sarney prorrogou o congelamento e sabotou todo o plano que o Funaro tinha de recuperar nossa economia. Se ia dar certo ou não, não sei, mas o Funaro disse uma coisa interessante. Quando ele terminou a entrevista explicando o plano, um repórter entusiasmado perguntou: o senhor acha que esse plano do senhor é o que vai mudar o Brasil? E ele disse: não, esse plano muda alguma coisa na economia, mas mudar o Brasil, o que vai mudar o Brasil é quando o brasileiro mudar. Quando nós formos um povo honesto, isso vai mudar o Brasil. Entendendo ele que não era um plano que vem de cima para baixo, que vem de um governo X, do governo A, de um governo B, que vai... A população precisa mudar. E qual que é o modelo de mudança que a população vai ter? Ela vai se engajar numa luta de classes, vai ser contaminada pelo engano e vai ter uma visão completamente distorcida, alienada da verdade, que é a visão marxista, que provou durante a história que estava completamente errada. Aonde que o homem vai conseguir encontrar o equilíbrio? Em Jesus. E aonde o homem encontra Jesus? Na igreja. É preciso que ele veja em você os atos de Jesus. Principalmente isso. E por isso Paulo diz aqui no verso 25, e tanto tem a ver com essa nova roupa que precisamos vestir, nos revestir do novo homem. É importante que você veja que o verso 25 começa com a palavra, o parágrafo começa aqui. Por isso, tudo o que ele vai dizer agora é resultado do que ele diz. Vocês se revestiram de um novo homem. Você sendo um homem por dentro, vai ser um novo homem por fora. Nós precisamos isso. Mudar o comportamento da nossa população. E aqui então o que é proposto? A igreja está aqui para transformar o mundo. Num novo mundo. Numa terra, primeiramente deixando uma terra da verdade. Uma terra sem mentiras. Se você acha que pode mentir, em determinadas circunstâncias, que vai obter alguma vantagem, isso é contra o que a Bíblia ensina. Você tem que ser fiel à verdade. Como é que nós destruiremos todo o engano que o povo tem passado, todas as mentiras que têm sido contadas na mídia, sendo nós também mentirosos no nosso dia a dia, quando isso nos interessa? Então, é exatamente nessa perspectiva que nós vemos aqui. Ele diz, por isso, deixando a mentira, então nesse novo mundo não cabe mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, mas de uma forma mais simples. Fale cada um a verdade com o seu vizinho, porque somos membros uns dos outros. A tradução literal de próximo é vizinho. E é curioso que a Bíblia nos ensina isso. A sabedoria é tão grande. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz para você amar a humanidade. Você já leu isso? Amarás o ser humano, amarás a humanidade. Não tem nada que manda. A Bíblia manda você amar o seu próximo. Que o mais difícil tem é você amar o seu próximo, o seu vizinho. Amar aquele que pega o seu lixo e, em vez de pôr na porta, joga no seu quintal. Põe a música alta justamente na hora que você precisa dormir. Na hora que você separou para o seu descanso. É difícil conviver, duas pessoas conviverem, um casal conviver. Aqui, vizinho, é todo mundo que Deus pôs no seu caminho. Então veja a parábola do samaritano, Jesus explica o que é um próximo. O vizinho é o vizinho da sua cama, vizinho do quarto ao lado, é o vizinho da casa ao lado. Então, quem Deus pôr no seu caminho, ame. Amar a humanidade é só uma desculpa. O sujeito fala assim, só tenho 24 milhões no banco, o que é isso para acabar com a fome da África? Aí, então ele não gasta nada, ele não investe nada, ele não revoluciona nada, ele guarda o seu dinheirinho. E o dia que Jesus voltar, ele vai dar toda a fortuna para Jesus e Jesus vai dizer, o que eu vou fazer com esse papel colorido aqui? Aqui isso não tem valor. Na cidade que Jesus vai nos dar, as ruas são calçadas com ouro. Porque o ouro lá não presta para nada, só para enfeitar, para calçar as ruas.
Tudo que tem lá é muito superior ao ouro. Então, crie isso na sua mente. Somente a igreja vivendo esse papel, dizendo, por que você não mentiu quando dizendo a verdade você pagou caro? A resposta do crente tem que ser dizer assim, porque para a terra para onde eu vou não existe mentira. E eu quero que você conheça essa terra também. Lá nos Estados Unidos, e tem corrupção lá também, um dos presidentes americanos que sucedeu o Lyndon Johnson, que foi quem substituiu o John Kennedy quando ele foi assassinado. Então quem substituiu foi Richard Nixon. E para se manter no poder, ele instalou num jornal que perseguia ele, escutas. E essas escutas eram para fazer chantagem com o jornalista e manipular o jornal. O braço direito do Nixon que fez a operação, chamava-se Charles Colson, que hoje é um grande escritor cristão. Se você ler, você se maravilha com as coisas que esse homem conta. Mas deixa eu contar um pouquinho dessa história daquele que não mente. Charles Colson estava abatido na sua casa, porque ele só fez aquilo no ideal de ajudar o seu presidente e a sua nação e tirar a oposição. Mas esse escândalo foi conhecido como escândalo de Watergate, portão de água, no português mais simples. Esse escândalo estava derrubando Nixon, mas ele ainda tinha vida política. A vida de Nixon política acabou no momento em que Billy Graham, o famoso pastor, a pedido da esposa de Charles Colson, que era crente, visitou Charles Colson e falou de Jesus. E Colson então se dobra diante do Senhor Jesus Cristo, entrega sua vida a Jesus. Vai para o tribunal e fala a verdade. Termina Nixon preso e Charles Colson preso também. Na cadeia tem um filme sobre a história da vida dele, que se você vai poder achar. Algumas coisas acontecem com Colson, eles tentaram matá-lo lá e tudo mais, mas ele foi como um crente para lá, e ele evangelizava dentro da prisão. A organização do Colson é tão arrebatadora que quando ele esteve aqui, se não me engano, na Colômbia, e estabeleceu num presídio, pediram para que o povo saísse de lá. Porque o presídio onde o grupo dele trabalhou parecia um convento. Era para ser o pior lugar da cadeia. Mas com a reforma que Charles Colson apresentava, que era o Evangelho de Jesus, que era uma reestruturação, um restabelecimento do preso pela conversão, a cadeia se tornou quase que um seminário para fazer pastores. E isso assustou a Colômbia. E os líderes da prisão falaram, a gente não sabe trabalhar sem bandido, não tem suborno, não tem nada, vamos tirar esse povo. Tudo porque Charles Colson não contou a mentira. Então você vai achar alguns textos de Charles Colson por aí, porque ele se tornou um dos mais importantes pastores e missionários nossos, do cristianismo. Pela revolução que o Evangelho fez num político corrupto. Aquele que mentia, não minta mais. Fale somente a verdade. É a palavra que nos foi dita aqui, uma vez que agora nós somos membros uns dos outros. Cada uma dessa recomendação vem acompanhada de uma razão. Olha, se somos membros uns dos outros, como que eu vou mentir para alguém que é eu mesmo? Como que eu vou enganar uma pessoa? Isso é desonesto. Ah, mas era uma mentira para um fim de ajudar a pessoa. Para ajudar alguém. Não serve. A mentira não faz parte do reino de Deus. Descarte. Aqui diz, deixando a mentira, fale cada um somente a verdade, uns com os outros. É a recomendação de Paulo demonstrando que a igreja é uma sociedade diferente. No mundo se diz, sem mentira não sobrevive. Na igreja se diz, é justamente abandonando a mentira que nós vamos sobreviver. A igreja ensina diferente do mundo. A igreja de Jesus. Verso 26, segunda recomendação de Paulo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele não está dizendo que nós não vamos nos irar, porque é impossível. Às vezes você sente ira até pela coisa errada, por aquilo que te indigna. Você vê que é injustiça, então você se ira. Ele diz, é permitido que você se ira, não é permitido que você peque. Não haja pela ira. Há um outro texto da Bíblia que ele diz, na ira do homem não está a justiça de Deus.
Então quem age pela ira vai ultrapassar, ele vai exacerbar os limites e vai ferir alguém. Então Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. E mesmo essa ira, ela deve desaparecer. Não se coloque o sol sobre a vossa ira. Literalmente está colocado assim. O que é isso, o sol se colocar a ira? Você lembra de um salmo? Seu Armando é um que gosta muito de citar esse texto, dos vários que ele cita. Um que ele cita muito para mim é: a tristeza pode vir durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro vem pela noite, né? Texto dos Salmos. Pois é exatamente essa ideia. Nosso padrão é Deus. Se Deus vai acumulando ira sobre nós durante o dia, chega à noite, é muita ira acumulada. Mas pela manhã, aí o choro desaparece e pela manhã vem a alegria. Diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, quando o sol nascer, que você não esteja mais irado. Não passe o dia todo com ira. Não deixe chegar a amanhecer com a ira. É isso que Paulo está dizendo. Você pode irar, mas não peque, não haja pela ira. E em segundo lugar, ele diz que pela manhã você não esteja mais irado. Ora a Deus, porque é sua obrigação lutar contra a ira. Isso deve ser regra para a igreja. Verso 27, não deis lugar ao diabo. É um texto muito pequenininho, mas de uma sabedoria imensa. Sabem por quê, queridos? Com fraude ou sem fraude eleitoral, uma coisa eu dou certeza a vocês. O diabo não tem título de eleitor. Não é verdade? Ele não vota para presidente, deputado, senador. Ele pode votar sim e até conseguir eleger alguém dele se a população for enganada. Ou se a população acompanhar o pensamento dele. Se votarmos pelas razões erradas. Se vendermos o nosso voto por uma cesta básica. Tudo isso é dar lugar ao diabo. O diabo não é membro dessa igreja, ele não elege presbítero, diácono, não decide sobre imóvel. Não há o nome dele aqui. Ele só pode agir aqui dentro se alguém começar a ser porta-voz dos seus ideais, porta-voz da sua mentira ou da sua ira. E aí ele consegue sim, à medida que se prolifera um pensamento, ele pode matar uma igreja, como uma praga pode matar uma planta. A igreja, essa igreja local, outra igreja local podem morrer se nós formos contaminados. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. No nosso lar não pode ter nada que seja uma porta para ele entrar. Que ele possa falar as nossas vidas. O mundo adota um sistema. Vamos ignorar o diabo porque ele não existe ou porque não tem relevância. Ele é uma invenção do cristianismo. É exatamente o que ele quer. A grande arma dele é essa. Que as pessoas acham que ele é só uma superstição. Mas a Bíblia diz que ele é real. E Paulo diz, não brinca com ele. Não dá lugar a ele. Não fale coisas, nem diga as coisas nas quais ele pode entrar através da sua palavra e causar danos à vida das pessoas. Seja pela mentira, seja por que for. Então, não dar lugar ao diabo, porque temos sim um inimigo opressor contra nós. Quarto, não há roubo no reino de Deus. E, portanto, não pode haver roubo na igreja. Ele diz, aquele que furtava, não furte mais. A ideia aqui é, eu não posso me apropriar daquilo que não é meu. Não vai funcionar eu tentar tirar comida de uns para dar comida para outros, ainda que seja como Robin Hood de tirar dos ricos para dar para o pobre, que isso é só uma lenda. Mesmo assim, eu não posso fazer. Para Maquiavel é uma regra, que os fins justificam os meios. E para quem é discípulo dele, daí veio o nome maquiavélico, que é uma pessoa que faz coisas erradas para chegar a um bom objetivo, ou pelo menos ele diz que é isso. Não funciona. Nós precisamos usar os meios certos para atingir as coisas certas. Não vamos revolucionar o mundo subindo ao poder usando o que é errado.
nós temos que deixar com os seus próprios donos. Aquele açougueiro que foi roubado pelo casal pode ter construído com empréstimo bancário e ter que pagar a prestação no mês em que ele não tinha carne, em que ele não tinha nem dinheiro. Por isso que a Bíblia diz para você respeitar o que é do próximo. Se você acha que pode ser cristão, e pode ser marxista, pode ser petista, seja lá o que for, dá uma lida nos mandamentos de Deus, que lá diz, não cobiçarás o que é do teu próximo. Portanto, a reforma agrária se baseia num pressuposto errado, que ali eu posso tomar o que é do outro e dar para quem não tem. Bom, eu não vi ninguém que não tem receber em algum governo. As pessoas foram usadas, né? Eu recebi aqui, em Botucatu, aqui no gabinete, eu recebi um senhor que mora ali para a região de Olambra, e que ele disse, eu estive em Cuba. Os carros lá são todos velhos, antigos. Se você vir um carro novo, pode saber, ou é da família Castro, ou é de algum ministro do governo. Porque carro novo não existe lá. Se eu tiver dinheiro meu e quiser comprar um carro novo, ele disse isso lá em Cuba, você tem que preencher um formulário todo e mandar para o governo saber se você precisa realmente de um carro, e aí ele autoriza você a comprar um carro novo. Dependendo das suas razões, e na verdade você conhece porque o Brasil teve um filhotinho do Fidel Castro no poder. Então eu posso dizer isso. Aqui no Brasil, não importa os seus motivos, importa que amigos você tem lá em cima. Não é assim? Esse é um país corrupto, querido. Nós temos que mudar isso. Então quem furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos para poder acumular coisas. E aí ele vai ter um armazém, ele vai ter uma despensa que tem coisas que ele pode alimentar quem necessita. A grande questão colocada aqui é que a igreja tem que trabalhar dessa forma. É trabalhando e se esforçando. A palavra aqui não é meramente trabalhar, não, viu? Trabalhar vem logo depois, que é o verbo ergo. Quando ele faça com as próprias mãos, ali é o verbo trabalhar. O que vem antes é você se cansar. Você se esforçar tanto que você fique esgotado, para você poder acumular. Alguém perguntou a João Wesley, um irmão nosso, um inglês reavivalista da Inglaterra, foi perguntado para o pastor João Wesley, alguém pediu orientação, como eu devo dirigir minhas finanças? E João Wesley teria dito para esse homem o seguinte, o cristão deve fazer assim, ganhe o máximo que você puder. Guarde o máximo, economize o máximo que você puder. E distribua o máximo que você puder. O objetivo, a grande honra de poder ter, é ter o que partilhar, é ter como dar aos outros. E o que Paulo está dizendo é isso, foi o cristianismo que instituiu. Não foi o homem, numa crise de consciência, que disse, vou ser humanista. Vou tentar a justiça do homem. Foi o cristianismo que despertou as pessoas para o fato que todos somos iguais. O marxismo bebeu do cristianismo, nos seus ideais, e tentou um método diferente. Tudo que você pensar de bom que existe foi resultado do cristianismo. É só você citar e eu te falo. Lugar da mulher, a valorização da criança, isso não foi a ONU que inventou. A ONU foi na moda. Eles também são corruptos. Não é porque a ONU que não tem gente corrupta lá. É gente que se vende também. Tanto que a ONU não tem prestígio em quase país nenhum mais. Só no Brasil que eles querem mandar soltar presidiário, essas coisas. Mas porque eles querem interferir na história do mundo. Eles foram comprados. Ou vocês acham que o inimigo ia deixar uma organização mundial ficar sem a participação dele? Alguém deu lugar para o diabo lá dentro. E hoje eles são defensores, claro que escondido, mas também são defensores da pedofilia, que é uma forma de opressão a crianças. Bom, seguindo aqui, ninguém roube mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, se esforce para poder acudir aquele que é necessitado. E continuando, ele diz aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Deixa eu falar aqui, da sua boca não é uma palavra torpe. Palavra torpe, se você procurar no dicionário, ela tem uma ligação com entorpecente, algo que entorpece. Mas essa não é a boa raiz. Para entender o que Paulo diz, caminhemos para torpeza. Aqui significaria literalmente uma palavra obscena. Não deve sair nenhuma palavra imoral, obscena da sua boca. Você não deve falar palavrão. Essa foi a igreja que eu conheci. Quem contava piadas obscenas no mundo ganhava prestígio como uma pessoa engraçada. Dentro da igreja, ele perdia prestígio. Algumas vezes ele seria convidado a ficar calado e talvez fosse convidado até a se retirar, porque é inconveniente isso no meio do nosso povo. Então, você deve tomar cuidado para que não saia da sua boca nenhuma palavra que seja ofensiva. Se não é ofensiva para quem está te ouvindo vai rir. Pense se é ofensiva para o reino de Deus. Se está de acordo, se o Senhor abençoa. Esses lábios que cantam ao Senhor, né? Vem derrama paz, vem derrama bênção, são os mesmos lábios que pronunciam o mal. E aí Tiago perguntaria que se de uma fonte boa pode sair água salgada e água doce. Então, da boca do cristão só pode sair louvores e coisas que edifiquem. Então é o que ele diz. Nenhuma palavra obscena, nenhuma palavra imoral, e sim unicamente a que for boa, aquela palavra que tiver uma utilidade para edificação, para construir. Então da sua boca tem que sair coisas construtivas, e aí você contribui com aquele que ouve, que é o que termina aqui dizendo, e você vai conferir graça, você vai dar graça. Você tem graça em si, é um coração cheio das coisas de Jesus. Quando você abre a boca, quem está do lado recebe graça. Então, como é importante os seus lábios, notaram como é importante para a igreja? Para o mundo, não. O mundo está pensando em reformar coisas grandes como a estrutura, como mudar, etc, etc. Mas, para nós, cristãos, o que nós falamos, que é uma coisa simples e corriqueira, todo dia falamos alguma coisa. Não mentir e não dizer coisas obscenas. Vocês vão ver que mais embaixo existe mais alguma coisa sobre isso. Então, que nós devemos trabalhar e pensar e viver, construindo, contribuindo para aqueles que são necessitados. E você vai transmitir graça. Verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso aqui é uma coisa que o mundo ignora. O que leva uma pessoa a fazer um ato ou a tomar uma decisão, em geral, nas pessoas que conhecemos? O meu prazer, o meu lucro, alguma vantagem que eu vou tirar nisso. O cristão ainda tem um pensamento a mais que o limita. Isso aqui entristece o Espírito Santo. Olha, é uma tolice você entristecer. Ou como ele diz aos Tessalonicenses, apagar o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo, querido, eu não tenho poder para apagar Deus. O que Paulo está se referindo ali é o fato de eu não ouvi-lo mais. Não é? Então vamos ver. Você está ouvindo rádio e alguém começa a falar que você não quer ouvir. O que você faz? Você diminui o volume, você está apagando. Você desliga o rádio. O locutor vai continuar na rádio, mas você não recebe a mensagem. Isso é que Paulo diz sobre apagar o espírito. E aqui, entristecer o espírito, eu quero dizer tão insensato que é, porque aos Gálatas Paulo diz que a alegria é fruto do espírito. Não é isso? O único que pode me dar alegria é justamente aquele que eu vou entristecer com meus atos, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, porque ele vê meus pensamentos. Ele é tão sublime que um homem na igreja mentiu para Pedro, para enganar, achando que podia passar a perna em Pedro. E Pedro disse, você não mentiu para mim, você mentiu ao Espírito Santo, por isso você vai morrer. E o homem caiu na frente de Pedro. Os jovens da igreja pegaram, viu? Se alguém morrer aqui durante o culto, cabe aos jovens levá-lo para sepultar, principalmente se for de maldição. Algum tempo depois veio a esposa desse homem, aproxima-se de Pedro e confirma a mentira. Falou, aqueles rapazes que estão ali na porta levaram seu marido e vão levar você também. Ela caiu morta. Então, se você acha que convém entristecer o Espírito Santo, que mais vale você ter algum tipo de prazer do que fazer o que entristece a ele,
Nós temos um elemento a mais. Não é o meu lucro. Eu não vou ser honesto porque isso melhora o meu país. Vou ser honesto porque isso agrada a Deus. E é evidente que isso vai ajudar o meu país a ser melhor. A minha vida a ser melhor. Isso não tenha dúvida. Então, o que você observa aqui? Ele diz, não entristeçai o Espírito Santo, porque você foi selado com ele para o dia da redenção. É a presença do Espírito Santo na sua vida que vai diferenciar você dos outros na hora em que Deus estiver fazendo a seleção. Então, quem tem o Espírito, ele afasta da condenação, e quem não tem o Espírito vai ter que responder pelos seus próprios atos. Está no início da carta de Paulo aos Efésios, fomos selados, há um selo, há um carimbo em nós, que é o Espírito Santo, estamos marcados. Já que ele vai ter que nos acompanhar, que triste, né? Que você passar todos os dias trazendo tristezas para alguém que está ali, para garantir a sua salvação no dia do juízo. É uma grande gratidão, né? Então a igreja tem consciência. E seguindo em frente, ele diz ainda, verso 31, longe de vós toda amargura, a ideia aqui é raiz amarga mesmo, aquelas coisas amargas. Então toda amargura, essa é uma sociedade sem amargura, sem cólera, sem ira, sem gritaria, sem blasfêmias. Blasfêmia aqui você pode substituir por uma palavra mais moderna, xingamento. Qualquer coisa que eu diga que ofenda alguém. Então, sem ofensas. Então, se você tem o costume de gritar na sua casa, de agir pela cólera, de despejar sobre uma outra pessoa a sua amargura, pare com isso. Se suas palavras não são medidas, você não controla. E toda malícia. Então veja como que esse texto valoriza o que você diz. Eu não posso dizer o que eu quero. Eu tenho que dizer o que alegra o Espírito Santo, o que reflete que eu sou uma imitação de Jesus e de Deus. Então, verso 32 fala o inverso disso. Então, antes, sede uns para com os outros, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo. A palavra perdoar aqui está dizendo de você ser gentil, ser receptivo uns aos outros. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu queria ler também o verso 1 e 2 do capítulo 5, que ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu falei sobre alguns ingleses aqui, mas tem um que é especial. Que era um membro comum de igreja que frequentava e ouvia sermões, e um dia veio na cabeça dele. Ele disse, então, escravizar negros é errado, é pecado. E como um bom cristão, ele escreveu uma tese e mandou para o parlamento e foi rejeitado da primeira vez. E depois, com alguma insistência, foi votado e foi aprovada a libertação dos escravos na Inglaterra. E daí o que se demandou por causa desse princípio cristão, que um crente em Jesus, um leitor da Bíblia, fez, se espalhou pelo mundo inteiro. O último a libertar escravos foi o Brasil, porque eles davam algum lucro aos senhores. Eles eram propriedade dos seus senhores. E homem não pode ser propriedade de ninguém, a não ser do Senhor Jesus. E o que é interessante é que foi um cristão que fez isso. Nenhum pensador conseguiu transformar a história do mundo. Quero perguntar aos irmãos, quem foi que fez a reforma? Foi um membro de igreja? Sim, ele era um padre e que queria viver o cristianismo de verdade. E lendo as Escrituras, ele fez a reforma que libertou o mundo da opressão católica que o mundo sofria. E é verdade, é desse jeito mesmo. Tá? Se querem encobrir a história de você, vai estudar um pouco de história e você vai descobrir que a Igreja Católica era a maior opressora da história. O que Jesus conquistou, ela se apossou, vamos dizer, o inimigo se apossou para poder maltratar os homens no mundo. E Martinho Lutero não era um filósofo. Ele ensinava a Bíblia no seminário. Quem libertou os escravos era um leitor da Bíblia. Então quem vai revolucionar o Brasil não são políticos. É você e eu. Se a gente resolver viver esse cristianismo, ninguém segura.
Não tem como conter. Como o próprio Jesus disse, falando das nossas bem-aventuranças, Jesus disse, não se pode esconder, lembram do resto? No Sermão da Montanha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nós conhecemos o que é isso, que a nossa cidade é num lugar alto. Então quem vem de longe enxerga as luzes. É impossível você esconder uma cidade que está edificada. Você vai fazer o que para esconder a cidade? Camuflar tudo de árvore? Não tem jeito. É impossível. Jesus disse assim, os homens devem ver as suas boas obras e glorificar o vosso Pai que está nos céus. Então, meu irmão, é evidente que quem vai transformar o mundo sou eu e você. Se nós vivemos esse cristianismo aqui, se a gente não brincar de ser cristão, a Monte Sião é resposta, a Igreja Presbiteriana no Monte Sião, é resposta de Deus para o mundo. Se a gente não entregar ela em outras mãos, ela vai servir para isso, para nos usar. Você que ainda não faz parte dela, venha fazer, venha compor com esse exército e viver esse texto e aprender de Deus para ser imitador dele. E assim, como filhos amados, imitando o seu Pai. O meu exemplo, querido, não vem de homem nenhum. A minha proposta de transformação do mundo não é de nenhum pensador, nenhum filósofo conseguiu achar a resposta. Eu busco no Senhor e nas Escrituras. Tenha a humildade de entender que nós homens não vamos solucionar coisa nenhuma. Então vamos dar, na verdade, que os nossos atos deem lugar ao cristianismo que existe dentro de nós. Não somos seculares. É disso que Paulo fala aos Efésios, acreditando sempre na igreja, como a resposta e a solução de Deus para o mundo. Convido o irmão que nós oremos agora.